tema que foi proposto aqui, na verdade, para a gente estar ministrando e falando, é sobre jovens relevantes. E aqui coloca aqui um subtema que é muito profético. E eu acredito que uma das características da juventude hoje, que a Bíblia fala para mim e para você, é que nós somos muito proféticos. E o maior problema de tudo isso é quando você não tem a consciência de fato de quem você é em Cristo Jesus. Para que Deus te chamou. Então todos esses questionamentos que foi colocado aqui a princípio, todos os dados que o Adriano levantou, é bem verdade que são dados muito pequenos em relação ao de fato o que acontece mesmo. Se a gente fosse levantar dados aqui em Rio Verde, enquanto a questão de vulnerabilidade, seja ela social, seja ela nessa questão de sexualidade, sobre essa condição do jovem, do adolescente, da responsabilidade, nós vamos ficar assim, com a boca mais aberta ainda, né, dentro de tudo aquilo que foi levantado, internet, shopping e tudo. Então parece que quando a gente fala a respeito dessas coisas, parece que isso tudo é do capeta, não é verdade? A forma que é colocada e tal, e aí, como é que é esse negócio aí, internet, shopping center, academia, mercado de trabalho, viagem, passeio, resenha, parece que o negócio inverteu, e na verdade isso não é do capeta, isso é tudo muito bom e é para mim e para você. Você entende isso? Se essa situação hoje, ela está sendo assim um pouco virada, é porque aquele que é filho de Deus, que entendeu o motivo que Deus morreu, que enviou seu filho com um propósito, nós vamos começar então a desfrutar e a retomar daquilo que Deus me chamou e te chamou para fazer. E aí a minha parte agora nesse primeiro momento vai ser uma parte mais reflexiva, de conversa, de trocar ideia. Nós vamos ter momentos aqui mesmo, como o Adriano levou aqui, de oração, de imposição de mão, de cura, onde você vai abrir o seu coração, onde você vai estar sendo ministrado. Mas não tem como o Espírito Santo de Deus agir no sentido de transformação, se isso não vir acompanhado de uma consciência. Porque tudo isso é muito bom, nós poderíamos vir muito bem aqui, eu e o Adriano, trabalhar aqui, firmeza com vocês, de levantar, orar, algumas pessoas chorar e tal, isso é muito bom, é de Deus, e depois isso não for fruto de consciência, e você sair daqui, passar uma semana, duas, e você ser a mesma pessoa, ou talvez pior um pouco, por falta de identidade, por falta de consciência. Então, o tempo que foi me dado aqui, eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito de tudo isso aqui, ó. Jovens relevantes, que relevância é essa? Que tipo de jovens nós somos, na verdade? Aí quando ele fala que nós somos a resposta, parece que isso é muito, muito pesado, porque ninguém sabe de tudo. As pessoas muitas vezes falam assim, mas ninguém sabe de tudo, que negócio é esse e tudo. Mas sabe por que nós somos a resposta? Porque nós somos um corpo. E aí quando a gente começa de fato a agir como um corpo de Cristo Jesus, e aí de fato nós somos a resposta. Sabe por quê? Porque esse corpo ele tem um cabeça, e que não é você e não é eu. A função que a Bíblia traz para mim e para você não é a função de cabeça, mas nós temos um cabeça, e esse cabeça é Cristo Jesus, amém? Então se a gente for partir dessa premissa, se a gente for partir dessa plataforma, em que Cristo é o cabeça, e que eu e você, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, aí nós de fato seremos a resposta. Mas aí, de que forma, Hamilton, que nós somos a resposta? A gente peca, a gente erra, a gente gosta desse negócio aqui, que foi falado aqui, de internet, a gente gosta de shopping center. Aqui tem shopping center aqui em Rio Verde? Tem? 2? Muito bom. A gente gosta desse negócio de shopping center, academia e tal. Isso aqui é tudo de Deus demais. Mercado de trabalho, viagem, passeio, a resenha com o amigo, né? A resenha com a namorada. Isso é muito bom, isso é de Deus. O problema é que isso tem sido, por falta de definição de valor, de princípio de fé, nós estamos entregando esse negócio assim, de mão beijada para quem não é dono. Porque o inimigo, ele não é dono da sua vida. Ele não é. Isso é mentira. Mas o problema é que existe uma geração, existe uma galera que por falta de conhecimento, de identidade, ele entrega
as coisas para o inimigo, ele entrega as coisas de mão beijada, ele não luta mais. E aí nós vamos falar de algumas características, que é a minha parte aqui, que jovem, ele é determinado. Eu vou falar a respeito aqui de jovem que tem sonho de Deus. Mas antes de tudo isso, eu queria fazer uma avaliação. Todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui confessa a fé em Cristo Jesus, todo mundo, ou tem alguém aqui que está visitando, que ainda não sabe muito bem que negócio é essa parada aqui, me convidaram para vir aqui, eu estou aqui muito massa, o negócio é legal, ou todo mundo aqui já frequenta uma igreja, partindo do ponto que você lê a Bíblia. O Adriano falou que aquela pesquisa lá do Silas Malafaia lá, que o povo não está lendo a Bíblia, esse negócio não acontece aqui em Rio Verde não, né? Aqui em Rio Verde não, isso pode acontecer lá no Rio de Janeiro, para lá, não sei, lá em Aparecida, Goiânia, mas aqui não, né, Marcondes? Aqui o pessoal lê a Bíblia, né? Irmãos, eu quero confessar para vocês, eu já li a Bíblia toda por 3 vezes de joelho. Você acredita nisso? Você acredita nisso, irmão? Nunca tirei eles para me ler essa Bíblia, sabe? Assim, todas 3 vezes assim, eu li, entendeu, irmão? Nunca tirei o joelho para ler a Bíblia, porque eu falo assim, não, leu de joelho, o cara pensa, não, isso é crente, né, ajoelhado. Mas mentira, esse negócio é o seguinte, se a gente não tiver prazer, se a gente não for convencido pelo Espírito Santo, essa tarde nossa aqui vai ser a pior tarde, ou talvez uma tarde mais ou menos, porque eu vi alguém chegar aqui e falar, se isso não for através dessa palavra, um trabalho do Espírito Santo de transformação na sua vida, jovem, eu quero falar que todas as vezes você vai usar a internet para aquilo que é seu ou para aquilo que é do inimigo, você nunca vai usar para aquilo que é de Deus. Todas as vezes que você for para o shopping, você vai usar isso a benefício próprio ou de alguma outra coisa, e você não vai ser uma voz profética nesse lugar. Toda vez que você for para a academia, querer organizar, ter um corpinho aí mais ou menos, aquele negócio todo, você vai fazer isso de uma forma ruim, porque na verdade o que é questionado é a motivação do seu coração. E quando a gente faz a segmentação dessa palavra, qual é o motivo da minha ação? Eu queria te fazer essa pergunta nessa tarde. Você é jovem, que nós temos jovens casados, nós temos jovem de 37 anos, né? Nós temos jovem aqui de 20, nós temos aqui adolescente aí de 11, 12 anos, mas eu queria te fazer essa pergunta, qual é a motivação, o motivo da sua ação? O que é que te trouxe aqui nessa tarde? Uma agenda da igreja? Porque se eu não for, o pastor Marcondes ou o meu líder vai pegar no meu pé, você está sumido, como é que é esse negócio? Eu queria tirar toda a atuação de estrutura, e eu queria trazer agora toda uma percepção de consciência, porque você só vai conseguir ser a resposta, você só vai conseguir ser relevante quando você entender quem Deus é, quem você é e a serviço de quem você está. Para quem que você está trabalhando hoje? Tem muita gente que está deixando o capeta de férias, sabia disso? Fala, não, você não precisa trabalhar não, que eu estou trabalhando para você, fica de férias. Tem muita gente que de fato não consegue ser a resposta. E talvez, ou com certeza, esse é o motivo de crise desse mundo inteiro aí. O Adriano falou aqui de depressão nas mulheres. Eu posso citar para você que hoje há um índice alarmante de suicídio na juventude. Isso não é divulgado porque isso não pode ser divulgado, porque há um estímulo. Nós temos hoje uma geração dos nudes, né? Uma geração dos nudes, que está aí fazendo nudes porque vai para a academia, às vezes vai no banheiro de um shopping e tal, faz um nudes, manda para a namorada, manda para a paquerazinha, aquele negócio. E tem uma galera, sabia, que está suicidando porque fez um nudes sem saber da responsabilidade, o namoradinho brigou e expôs na rede para os outros amigos, e aí quando chega até essa notícia, a pessoa fica desesperada porque expôs,
e ela está suicidando. Isso é dado, isso é pesquisa. Que tipo de resposta você tem sido? Qual é a resposta? E aí, eu quero passar um vídeo. Passa o vídeo aí, irmão. Esse primeiro aí. Vamos ver o que esse povo está achando a respeito daquilo que fala a meu respeito e a seu respeito de trabalho. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma praca. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia, o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, Um cristão é uma pessoa indiferente.
cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante pra família, pra poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape, para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. E aí, galera, muito louco esse vídeo, hein? Eu queria conversar com vocês um pouco disso daí. Porque tá falando de mim e de você, ué, ou não? Ou tá falando só de mim? Ou está falando só de alguns aqui? Está falando de mim e de você. E aí eu não sei se vocês perceberam que quando fala
de cristão e da igreja é muito semelhante a comparação, não é verdade? Vocês perceberam isso ou não? Hã? O que vocês perceberam assim? Então, alguém pode falar alguma semelhança quando comparou cristão e a igreja? O que eles falaram ali? O que vocês perceberam aí? Isso vai parecer sim um pouco agressivo, mas Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com seus planos, Deus não tem compromisso com os seus sonhos, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com o plano dele, Deus tem compromisso para o sonho dele, para a sua vida. Isso ele tem compromisso tanto, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, e a pergunta é: você crê? Então por que nós estamos perecendo? Porque a promessa, se eu creio, eu não pereço. O que é perecer? O que a gente pode ver? O que é essa palavra perecer? O que é perecer? Hã? Morrer. O que mais? Perder. Quando você chega na sua casa, você compra lá assim uma picanha e tal, uma carne beleza e tal, você deixa ela fora da geladeira por um tempo ali, ela não cumpre o propósito dela de ir na hora ali, de passar um sal grosso, ir na brasa, você cortar com um amigo e tal. O que vai acontecer? Ela vai perecer, ela vai perder, não vai prestar. Está vendo como é que é? Se a gente não pode deixar perder uma picanha, eu quero falar que aqui tem muita gente melhor que uma picanha, meu irmão. Está vendo aquilo que o pastor Adriano colocou? Às vezes as coisas, aquilo que é sensorial, é muito mais forte na nossa vida. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crê, aquele que estava separado, perdido, num lugar que não tinha firmeza, e ele agora nos tirou desse lugar, nos transportou para um lugar firme, aonde eu e você seria e somos a resposta para esse mundo, porque a Bíblia fala de mim, de você, numa perspectiva antes da fundação do mundo, e aí eu quero que você entenda isso, de uma vez por todas, e é por isso que você precisa ter na sua mente a consciência de fé, porque fé, queridos jovens, fé não é você torcer para dar certo. Nossa, eu tenho fé que aquele gatinho vai me querer e vai dar tudo certo, entendeu? Estou na academia, estou bem, acho que a minha roupa está massa, meu estilo de cabelo, fui ousado, pintei umas mechas e tal, pá. Eu tenho fé. Isso não tem nada a ver. Nossa, eu tenho fé que vai dar certo aquele emprego, porque afinal de contas eu preciso de um dinheiro, e para organizar eu tenho fé, estou fiel na igreja, estou trazendo uma ofertinha, o dízimo ainda não dei conta de entregar não, mas uma oferta ali, um negócio ali, eu tenho fé que Deus vai resolver minha parada aqui, e isso não é fé. A palavra de Deus diz que fé é o conhecimento que você tem de Deus. Quando eu não conheço alguém, não tem como eu agradá-lo. Primeiro ponto. Se você não conhece alguém, você não tem como agradar. Verdade ou não? A coisa está tudo trocada. Eu vou começar a namorar hoje, eu não estou preocupado em querer conhecê-lo. Eu estou preocupado em querer começar o fim no começo. Eu quero é transar, entendeu? Resolver minhas tensões e tá, entendeu? É isso aí mesmo. E aí você fala assim, não, mas o que é isso? Na igreja, você sabe que você está dando seus pulos aí de boa. Você sabe. E por que a gente fala uma coisa e faz outra? E aí nós vamos causando essa giriza que foi causando nesse vídeo. Porque quando fala de mim, que é igreja, quando fala de você, que é igreja, que é cristão, todas as definições, do mais maluco ao mais crente, sempre falou a respeito que é um lugar de enganação, de preconceito, aonde as pessoas falam que amam, mas não amam, e tudo. Mas quando tocou para a pessoa de Jesus, meu irmão, foi só aquela mais maluquinha lá, que estava assim, mega, hiper revoltada com um filho de Deus, que mostrou Deus para ela de uma outra forma.
Mas o resto, todo mundo, não, é um cara massa, é um cara ponta firme, nossa, e tal, todo mundo. Até o danadinho que fumava maconha ali direto, com uma válvula de escape, coitado, não foi maldade dele não, mas ele quis comparar algo que ele sentia bem, que resolvia momentaneamente, ele depois no final falou, não, é um cara que eu admiro, quem acredita e tal. Então, quando fala a respeito de Jesus, você pode prestar atenção, ninguém hoje, nenhum jovem, ninguém tem problema com a pessoa de Jesus. E se ninguém tem problema com a pessoa de Jesus, então qual é o problema? Então, é isso que eu quero conversar com vocês aqui. Se todo mundo sabe o diagnóstico, se todo mundo sabe falar aqui, por que então não somos relevantes? Por que não somos a resposta? Presta atenção. Deus, na sua infinita graça, infinita sabedoria, a gente precisa entender. O apóstolo Paulo fala o seguinte: não toma a forma desse mundo, não conforma com esse mundo, não modela. Se eu colocar água dentro desse copo, ele vai ficar redondinho. Se eu jogar essa água no lugar quadrado, vai ficar quadrada. Essa água ela vai modelar conforme o recipiente que ela é colocada, certo? O apóstolo Paulo fala assim: ei, moçada, não se modelem por esse recipiente, o mundo. Porque se você tomar um modelo desse mundo, não tem como haver transformação. Não tem como haver transformação. Sabe por que você está aqui nessa terra? Sabe por que você está aqui nessa terra? Porque Deus conta comigo e com você, com todo defeito, com todo pecado, com tudo isso que a gente colocar, Deus conta comigo e com você. Isso é o amor de Deus. Os anjos queriam demais, falou: não, Deus, deixa com nós vamos resolver essa parada lá na terra. Anjo é anjo, meu irmão, ia pôr o negócio para render. Deus falou: negativo, eu vou enviar a minha imagem e semelhança, vou enviar meu filho, com todo o problema. Presta atenção, Deus não está preocupado com o que você faz de errado. Não, que isso aí, não é possível. Como assim que Deus não está preocupado com o que eu faço de errado? Como assim? E aí? Eu queria conversar um pouco sobre isso, porque parece que o que me atrapalha de ser a resposta, de ser relevante, é o que eu faço de errado. Foi o que falou, mas esse Jesus é um cara muito massa, ele ama, eu sei falar tudo dele, mas na verdade você não sabe falar. Se a gente for falar aqui de Jesus, que a gente, Jesus é amor, tal, é um cara muito massa, mas você hoje não consegue falar da fé, da promessa de Deus, qual é o plano eterno de Deus, porque Deus me inseriu e te inseriu como pessoas que estavam separadas e hoje nós fazemos parte do plano eterno de Deus. Por que que Deus não aceita eu viver a minha vida e não viver a vida dele? Por que que Ele não negocia eu e você? Por quê? Ele não abre mão. Então, para você ser relevante, jovem, para você ser um homem de Deus, como pai de família, como mãe, como filho, como esposo, como funcionário, como qualquer coisa, você, antes de mais nada, precisa ter fé, conhecer quem é seu pai, conhecer o propósito eterno, qual é o motivo que você veio do céu para essa terra. Qual é o meu papel e o seu papel? O meu papel e o seu papel nada mais é de fazer o meu irmão que está perdido nos seus planos, perdido nas suas vontades, nas suas questões suas, do seu estômago, da sua vontade, fazer o seu irmão que está perdido, agora porque você foi achado, você entendeu o amor de Deus, você ser o sinal, você ser a direção, você ser a resposta, a relevância para essa pessoa que está perdida. E aí, para a gente ser a resposta, nós não precisamos ser religioso,
bancar uma estrutura que eu faço tudo certo, está tudo bonitinho, mas que lá na ponta todo mundo me lê e te lê como uma pessoa hipócrita, como uma pessoa que fala uma coisa e vive outra. E aí, se a gente for começar pegando assim agora as coisas, nós vamos entender melhor. Então, eu vou falar para vocês aqui a respeito de um jovem aí, chamado Daniel. Colocou aqui, entendeu o sim e entendeu o não. Daniel entendeu o sim e entendeu o não. Presta atenção, o sim tem o mesmo tamanho do não, certo? Já prestou atenção? Tudo aquilo que você pede, que você quer, se alguém fala para você sim, está tudo certo. Se fala não, há um questionamento. Não, mas por quê? Por que você não fala assim? Fala assim, eu vou em tal lugar, seu pai ou sua mãe fala assim, sim, você fala, por que você falou sim? Alguém faz isso aqui? Hã? Mas é raro. Então presta atenção, o sim tem o mesmo tamanho do não. Na verdade, antes da resposta, a gente precisa entender que nós somos uma boa pergunta. Foi feita uma boa pergunta. Ou tem como ter uma boa resposta de uma pergunta ruim? Como é que é aquele negócio que o povo fala assim? Pergunta ruim, como é que é? Tolerância zero, como é que é o negócio aí, o ditado? Hã? Pergunta idiota, tolerância zero. Então você precisa entender que para você ser uma resposta, alguém um dia fez uma pergunta. E essa pergunta, ela ecoa até hoje. Quando Isaías, naquele ambiente de Deus, de glória, quando ele viu os anjos, com 2 asas voava, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, aquele movimento, presta atenção, Isaías estava num ambiente espiritual, velho. Quem aqui já viu anjo? Imagina, Isaías estava ali, naquele ambiente e tal, mas aquele ambiente levou Isaías a enxergar as suas misérias. Ele viu que ele era um homem de lábios impuro. Ei, presta atenção, eu nunca vi uma geração de lábios tão impuro como vocês e como eu e como essa geração. Eu nunca vi uma geração, não estou falando da expressão assim, não, estou falando da expressão mais chula que tem. E aí o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de que a única forma da gente poder encher do Espírito é falando, salmodiando, conversando a meu respeito, a seu respeito, enquanto as coisas de Deus, sobre fé. Não tem como eu falar com você a respeito de futebol, e isso gerar no meu coração uma espiritualidade, uma fé, de eu poder abrir mão em favor do outro. É normal, bola é de boa, eu jogo bola, gosto, beleza. Não tem como eu ficar falando a respeito de sexo, e aí essa coisa me levar, me movimentar para me abrir mão em favor do outro. Não tem. A única coisa que me faz abrir mão em favor do outro, entendendo o propósito de Deus, é quando eu e você falamos a respeito da proposta, do projeto. Deus me tirou lá de Aparecida, lá o Adriano de Goiânia, separou na agenda dele esse fim de semana, aonde você está vindo aqui, escutando 2 pessoas falando com você, a princípio parece uma apagação de sapo, mas não é, isso é uma agenda de Deus, não é porque nós estamos pregando, porque é a palavra dele, Deus tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso com a sua vida, por isso ele te trouxe aqui. Por mais que você ache que não foi, mas eu quero falar que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te trouxe aqui, porque Ele nunca esqueceu do compromisso que Ele tem com você. Como é que é seu nome, mestre? Alessandro. Alessandro. O Alessandro, antes da fundação do mundo, Deus sonhou com ele. Falou, velho, esse menino vai nascer lá em Rio Verde. Não sei se você nasceu aqui, nasceu em Rio Verde? Nascer lá em Rio Verde, da mãe tal, do pai tal, papapá, e esse menino vai enxergar o amor de Deus, e ele vai ser relevante, ele vai ser a resposta, e eu não abro mão.
Para isso existe uma conspiração divina, onde Deus movimenta as coisas, como Ele fez, né, a luz, como Ele fez todas as coisas, para a gente estar aqui. Esse ambiente aqui ele é extremamente espiritual. E para isso você precisa entender, porque a transformação ela vai vir pela renovação da sua mente. Agora é bem verdade que esse negócio assim fica meio comichando na gente, porque o mundo já nos ditou uma regra, uma forma. Hoje você ficar sentado, a gente trocando ideia, ouvindo só uma pessoa falar, isso é muito complicado. Talvez se essa tarde fosse uma tarde mais interativa, com alguns vídeos aqui que tinha alguns pontos, alguns pensamentos assim de sexo, de brincadeira, onde todo mundo ia rir, todo mundo ia sentir bem aquela coisa. Nós não estamos falando assim descarado, mas se tivesse uma piadinha, um negocinho, e talvez esse negócio ia ficar assim, mas nós não precisamos disso. A única coisa que nós precisamos é salmodiar, é cantar, é falar a respeito das coisas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que me convence do meu pecado, da justiça de Deus e do juízo, Ele está aqui, Ele está movimentando o meu e o seu coração, e aí nós vamos trocando informação como família de Cristo, e nós vamos sair daqui esse fim de semana fortalecido nas nossas características. E a minha característica não está no meu cabelo, a minha característica não está na calça que eu estou usando, se ela é rasgada ou não. A minha característica está em crer em Cristo Jesus. Aí eu posso usar uma calça, um cabelo diferente e tudo, mas eu e você, nós falamos de uma coisa só. E aí o mundo vai me conhecer e te conhecer de uma forma diferente daquele vídeo, quando eu e você formos um. Um em que sentido? A música que você escuta, eu gosto, mas é um negativo. Eu não tenho que gostar da música que ele gosta. Não tem mesmo. Eu não tenho que gostar da roupa que ele gosta. Eu não tenho que gostar do estilo de cabelo que ele gosta. Eu tenho que respeitar. Mas de uma coisa eu tenho que ser. Nós que somos uma família, nós temos que gostar de uma coisa. Porque é uma só fé, um só corpo, um só batismo, uma só forma de revelar Cristo Jesus, que é o amor. É o amor, fundamentado no amor, e entendendo a graça de Deus, você vai ser uma pessoa que tem toda a disponibilidade à internet. A internet é muito massa, a internet me conecta. Daqui eu falei com a minha esposa lá, e foi muito massa, foi bom. Eu resolvi um monte de coisa esse fim de semana lá no projeto, pela internet, pelo WhatsApp, foi bênção demais. Eu entendendo o amor de Cristo Jesus, o shopping é muito bom, assistir um filme, comer uma pipoca, levar um amigo, até mesmo aquela menina que eu estou afim de conhecer, quem sabe vai rolar alguma coisa aí para a gente revelar Cristo Jesus através da família. Qual é o problema de tudo isso? Qual é o problema de nós falarmos a respeito de sexo? Qual é o problema de tudo isso? Sabe qual que é o problema? Porque eu e você, nós não estamos fundamentados na plataforma do amor, da fé em Cristo Jesus. Aí nós estamos vivendo uma vida de mentira, uma vida velada, aonde os bastidores sabem quem está pegando quem está transando com quem, mas o seu discurso é diferente. E aí quando a gente chega para falar para um pessoal desse, fala: véi, mas você não pode, fazer isso antes do casamento. Ele não pode por quê? A pesquisa hoje, jovens universitários, quem são jovens universitários aqui? Sabia que é pau a pau, jovens que não são cristãos e quem é cristão que faz sexo antes do casamento? Hoje a pesquisa ela é pau a pau, é 1, 2 de diferença. Sabia de tudo isso? Sabia que hoje as mulheres estão visualizando vídeo pornográfico mais que os homens? Isso é pesquisa. Uma coisa que mulher não tinha que fazer, no sentido, porque se a gente for estudar, a mulher ela é mais ouvido, ela é mais conversa do que sensorial, do que ver. As coisas estão mudando. Sabe por quê? Porque essa geração não entendeu o propósito eterno. E aí quando eu entro aqui sobre esse rapaz chamado Daniel,
1:8, ele entendeu o sim e o não. Quando a gente vai ler aí a respeito do que ele não adorou, a questão lá do rei e tudo, a gente precisa entender um contexto histórico, a gente precisa entender um contexto político da época. Nabucodonosor, como um rei, como todo político, seja que fosse hoje do PT, como todo mundo está falando, que seja do PSDB, que seja de qualquer lugar, esse camarada, ele estava como rei, não era de um partido, mas ele era como rei, ele estava responsável de tudo isso. E ele tinha um projeto de comandar, de fazer muitas coisas. E aí, qual foi a estratégia dele? É de buscar jovens universitários, jovens inteligentes, jovens que de fato pensam para poder conquistar o plano dele. Maquiavélico, cheio de um monte de coisa, mas ele fez isso. Jovem formador de opinião. O que eles faziam? Ele ia no lugar lá em Israel, ele ia nos lugares, fazia uma peneira, ele olhava quem que eram os camaradas que pensava, que era estudioso, tirava, levava esse camarada para a Babilônia. E ali na Babilônia é onde que acontecia todas as coisas. Com Daniel não foi feito isso, mas com Sadraque, Mesaque e Abednego foi feito, porque a partir desse momento, esse rei agora, a primeira coisa que ele tinha e que ele queria fazer era trocar a identidade daqueles jovens. Aqueles jovens tinham uma devoção, aqueles jovens tinham uma forma de adorar a Deus, e a primeira coisa que ele fazia era tirar da família, da sua terra, de um lugar longe, e levar para o reino dele. E quando chegava lá, ele queria trocar comida. Qual foi o problema de Daniel aqui? Porque Daniel não fez parte de quê? Da mesa do rei. Quando pegaram esses meninos e tudo, foi proposto para eles uma comida diferente. Mas não era uma comida ruim que queria matar, não. Ele pensava que era uma comida para deixar o cara mais inteligente, o cara mais firmeza, alimentado bem, porque aí então ele conseguia usar esses meninos inteligentes para aquilo que era a proposta dele. E isso, queridos, acontece até hoje. Existe um rei sobre a minha vida e a sua vida, esse rei chama Cristo Jesus. Existe um outro imperador, aonde que consegue as coisas só pelo poder, que me pega, te pega, seleciona, e quer trocar a minha e a sua identidade, o meu e o seu nome. E isso tem sido feito, porque aqueles jovens não conseguem ver um cristão como cristão, a igreja como a igreja. Mas impressionante, Jesus não mudou. Jesus não mudou, Jesus conseguiu ser aquele camarada para todo mundo, de religião diferente, de família diferente, de cultura diferente, de problemas diferentes, de carência diferente. Jesus permaneceu. Daniel foi esse rapaz. O problema dele foi o seguinte: ele não abriu mão dos prazeres para viver a santidade. Aqui abriu mão do prazer para viver a santidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta: que história é essa, velho? Que história é essa? Que as coisas do mundo é melhor que as coisas de Deus? Que história é essa? Eu queria te fazer essa pergunta. Não, porque o sexo é bom. Não, quem inventou sexo foi Deus. Agora quem deturpou ele foi o inimigo, foi as coisas do mundo, mas quem inventou, mano, foi Deus. Ah não, mas parece que as coisas do mundo é mais prazerosa. Sabe por quê que você fala isso? É porque você não experimentou das coisas de Deus. Porque nós não podemos ser incoerentes. Que história é essa? Que briga desigual é essa? Que história é essa que Deus ia te tirar do céu para trazer para um lugar aonde você ia sofrer, comer o pão que o diabo amassou? Parece que nós vamos chegar lá no céu arrastado, assim, nossa, quase que eu fiquei. Que história é essa? Que evangelho que foi te apresentado? O problema é que o Nabucodonosor te peneirou, velho. E aí, para muitos jovens, não foi só Daniel que ele pegou, não foi só Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi trocado os nomes deles, não foi, foi muita gente. Só que os outros jovens, porque já estavam vivendo ali, a gente lê a Bíblia parecendo que eles já estavam ali por anos, não foi 1 ano, 2, 3, não foi 4 anos,
8 períodos na faculdade. Não foi isso, não. Eles já estavam ali por anos. Mas Daniel não se contaminou. Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o Ananias, Azarias, você está entendendo? Que por mais que mudou o nome dele, eles não perderam a identidade deles. Eles não fizeram parte da comida do rei. Se você não dobrar quando a gente tocar a nossa música, aquilo que a gente entende, nós vamos jogar você, Daniel, nas covas dos leões, você, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos jogar você na fornalha. Fica sabendo você, ó rei, que se Deus nos livrar, glória a Deus, mas se Ele também não nos livrar, está tudo certo. E aqui vem a primeira crise de identidade, minha e sua, jovem. Nós somos a transformação dessa igreja. Nós usamos Deus para o nosso benefício, nós não usamos Deus em favor do outro como pessoas resolvidas. Você usa Deus para resolver as suas questões. Se lá na sua casa o bicho está pegando, o pai está batendo na mãe, ou está largando, o irmão está entrando na droga e tudo, você já começa a desesperar, você já começa a ver isso como pecado, aconteceu alguma coisa, Deus, qual que é o problema? Mas você nunca se vê com uma solução. Fala, epa Deus, bom demais, o Senhor me colocou na casa certa. É aqui que eu tinha que vir, porque é aqui que eu vou revelar o amor de Cristo, é aqui que eu vou trazer a significação do seu amor para esse pai que está tão desmiolado, para essa mãe que está tão desconsolada, para esse irmão que perdeu a referência. Eu estou no lugar certo. Agora você não. Deus, o que eu fiz? Lá está tão difícil. Você quer usar Deus para Deus resolver seu problema. Você quer usar Deus para ter um marido bom, bonito, que te trata bem. Não estou falando que isso não aconteça, mas está tudo certo. Você quer usar Deus, sabe para quê? Para ter um bom emprego, para ter muito dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém precisa do Espírito Santo para essas coisas. Você precisa do Espírito Santo para essas coisas? Amar uma mulher que é bonita, cheirosa, que faz tudo o que você quer, sexo a hora que você quer, está tudo resolvido, te serve. Você precisa do Espírito Santo para amar uma mulher dessa? Um marido ou um namorado que te leva flor, reconhece quando você tira a sobrancelha, quando você faz o cabelo, que tá, aquele negócio todo, te leva para ver filme, aquela coisa toda. Você precisa do Espírito Santo para amar um cara desse? Você precisa do Espírito Santo? É para amar alguém que perdeu a referência, que não consegue te valorizar, que não consegue enxergar tudo isso. E você fala assim, eu sou o jovem que é a resposta. Pode fazer o que for, eu não vou contaminar com essa comida do rei. Eu sou filho de Deus. Deus, muito obrigado, porque foi para esse tempo que o Senhor me chamou. Estou aqui nesse mundo de passagem. O Senhor me mandou aqui por um tempo determinado, eu não sei qual que é esse tempo, mas tem um tempo, para uns é 1 ano, para outros é 2, para alguns é 30, 40, 101, 102, eu não sei qual que é o tempo, mas Deus nos tirou do céu, estamos aqui como peregrino de passagem, de viagem, para poder resolver algumas questões de alguns irmãos meus, alguns irmãos seus, que faz parte do mesmo Pai, porque através de Cristo Jesus nós somos uma família, e aí agora você vai poder revelar Cristo Jesus em qualquer circunstância, seja ela boa, seja ela ruim. E aí eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, que se esse povo entender esse projeto de Deus, eu quero falar que não tem para o capeta, não tem para a morte. Sabe o que deixava aquele rei Nabucodonosor mais indignado, grilado? É porque aqueles moleques, aqueles jovens não tinham medo da morte. Fala, velho, você não vai dobrar não? Você não vai adaptar o sistema de governo meu não? Então você vai para a cova do leão. Eles falam, pode mandar, velho, eu não tenho medo da morte, eu não sou daqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí, mano? Você não vai adorar não? Nós vamos tocar a música aqui? Manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. O cara que foi lá morreu, tanto estava quente. Jogou os meninos lá dentro. O que deixa esse mundo com medo de mim, de você, no sentido assim, no bom sentido, é porque eu e você, nós não temos medo da morte. Nós não temos medo da morte.
nós não abrimos mão do plano, do propósito de Deus. Eu sou tão definido em Deus, eu sou tão claro em Deus, do propósito, do meu tempo aqui, a serviço de quem que eu estou, que não tem nada que me mete medo. Se é uma crise familiar, eu sou a resposta. Se é um divórcio na minha casa, eu sou a resposta. Se é um problema de homossexualismo, eu sou a resposta. Agora nós estamos querendo falar das coisas do outro lado. Nós queremos falar dessas coisas apontando o dedo. E não foi assim que Jesus fez. A única coisa que Deus quer de mim e de você, que nós não abrimos mão da nossa santidade. E ser santo não é o tanto que você ora e jejua. Ser santo não é o tanto que você fala em línguas. Ser santo não é o tanto que você pula para cima, ou se você fica caladinho ou sentado. Santidade não é nada disso. Santidade é o tanto que você entendeu o propósito eterno de Deus para a sua vida. Aquele que cumpre, esse é santo, porque ele não troca os princípios e os valores de Deus na vida dele. Só assim, eu e você, nós somos a resposta. Só assim nós somos relevantes. Só assim. Não tem como. Daniel, ele era fiel. Fiel a quem? Fiel a quem? Todo mundo é fiel, gente. Todo mundo é fiel. Só que a maioria das pessoas tem fidelidade com o seu sonho, com o seu plano, com o seu estômago, com a sua vontade. Você é tão fiel ao seu sonho, à sua vontade, que você coloca até Deus para trabalhar para você. E aí quando você lê a Bíblia, não é no sentido de entender Deus como seu pai, para você cumprir o propósito. Você começa a ler a Bíblia para ver se Deus começa a olhar para você e achar, falando, nossa, que gracinha, ele agora está certinho, e eu vou dar aquilo que ele quer. Deixa eu te falar, esse modelo que foi colocado para mim e para você, de papai, de mamãe, de professor, tira nota 10 que eu te dou estrelinha, tira nota 10 que eu te dou presente, faz tudo certinho porque eu te dou as coisas, isso é diabólico, isso é do capeta, porque o que Deus fez por mim e por você, independente da circunstância, aquilo que eu faço ou não, Ele permaneceu fiel, Ele me amou e te amou até o fim, até entregar a sua vida. Teve um momento que o negócio foi tão terrível, que ele falou assim, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim isso que eu estou passando. Mas aí ele pega e entende o propósito eterno, mas todavia, seja feita a sua vontade. Irmão, eu não sei qual que é o problema que você tem enfrentado, talvez seu problema é hormonal. Talvez seu problema é uma questão que você está sensualizado pela televisão, pelo seu amigo, pelo seu namorado. Talvez sua questão não é nada disso. Talvez a sua questão é mais essa questão de sensorial. Eu vim aqui nessa tarde, não foi para falar se você está masturbando ou não. Eu não vim aqui nessa tarde jogar na sua cara se você não está sendo fiel e está transando com a sua namorada antes do tempo. Eu não vim falar nada disso. Eu vim aqui falar da minha e da sua identidade. Eu vim aqui falar a respeito de um propósito eterno, aonde eu e você tem parte principal. Nós não somos coadjuvantes. Nós somos protagonistas da maior história desse mundo, aonde Cristo, o Rei dos Reis, vencedor, e eu e você nós fazemos parte. Eu não vim aqui falar disso. Sabe por quê? Porque se a gente for entrar nessa questão de mérito, dessa questão, então eu vou falar para você, qual é o motivo que você não pode fazer sexo antes do casamento, eu vou começar a falar um monte de coisa com vocês, e isso talvez não vai ser determinante, mas eu quero falar uma coisa para você, quando o Espírito falar no seu coração, jovem, não tem ninguém, não tem carne, não tem hormônio que pula isso. Quando o Espírito te convencer, e aquela menina começar assim, dar mole, começar a te sensualizar, você vai começar a entender, fala, velho, essa menina perdeu a razão, e eu preciso ser resposta de Deus para ela. Ela não pode namorar com outro não, tem que ser comigo mesmo. Porque se ela namorar comigo, velho, eu não vou pegar ela de qualquer jeito.
eu vou mostrar que eu sou homem para ela. Na hora que ela vinha assim, pulando, aquele negócio assim, desorganizado, eu não vou expor, eu não vou chamar ela de vagabunda, de piriguete, nada, velho. Eu vou amar porque eu enxergo ela assim, como um propósito eterno. Falei, segura aí, eu sei que esse negócio é bom demais, mas existe alguma coisa por trás de tudo isso. Sabe por que eu não vou fazer isso com você agora? Estou morrendo de vontade, a minha carne está querendo assim, do jeito que você pensar, eu estou lá na frente, mas sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu fui ensinado que eu preciso te amar. Antes de fazer a minha vontade, eu preciso te respeitar. E aí, quando a gente conversa essas coisas com as pessoas lá do mundo, eles ficam chocados. Mas sabe qual que é o problema, velho? Sabe qual que é o problema? Porque você vai para a faculdade, você não aguenta a segunda, a terceira pulada e aquele negócio que a menina chega no você e você não aguenta. Sabe por quê? Porque você está cheio de você mesmo. Você está cheio do modelo do Nabucodonosor. Você está cheio do modelo desse mundo, velho. Você está vazio do Espírito Santo. Talvez você está cheio da religião. Talvez você consegue pular, ser animado. Talvez você consegue até falar em outras línguas. Talvez você consegue tudo isso. Mas o principal, você não consegue amar. E aí, eu e você, nós estamos sendo aquilo que o apóstolo Paulo falou: lata velha, barulho. Nós não estamos sendo relevantes. Ser relevante para essa geração de hoje não é fazer o que todo mundo faz. Ser relevante para essa geração de hoje não é eu não fazer porque agora eu estou frequentando a igreja. Eu não estou fazendo, não é porque eu não estou frequentando a igreja. Eu não estou fazendo porque eu entendi que eu sou filho de Deus. E que eu posso desfrutar das coisas dessa terra da melhor maneira possível. Sem perder a minha identidade. Daniel viveu na Babilônia por muitos anos. Mas Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. E ele nunca perdeu a sua identidade. Como é que eu e você vamos estar cheios de Deus, sendo que a comida que a gente está comendo é a comida do rei? É uma comida de aparência, é a academia, é a bomba, é o hormônio, velho. É só capa. Isso vai passar. Timóteo fala assim, tem que malhar o corpo, mas o espírito é extremamente importante.